Amém? Que gostoso, não é? Para mim sempre é um privilégio vir aqui. Porque na verdade eu considero a minha segunda casa, né? Com certeza. Na verdade, né, Irene e companhia, é a minha primeira casa, né? É a minha primeira casa. Em outubro, naquele período do feriado de outubro aí, completou 10 anos que nós estamos aqui na região, né, de Americana, especificamente aqui na cidade de Americana, e naquele período do dia 10, 11 e 12 de outubro de 2004, né, foi a primeira vez que eu vim à Americana, até quando eu estava vindo aqui para a igreja e fazendo o percurso que eu fiz, né, e relembrando aí desta vinda e daquele momento que nós pudemos passar juntos aqui, não é? E este ano este ano é que faz, não, foi exatamente o ano passado, fez 10 anos, esse ano faz 10 anos que eu vim definitivamente, né? Nós participamos de um retiro ali na chácara Batagim, né? Lembro muito do Isaac lá, Você está achando que a gente tinha que comer só pão com mortadela, irmão, para recuperar os irmãos? Você não sabe o que tinha que comer para recuperar esse rapaz aí, né? Mas, graças a Deus, foi uma experiência muito gostosa, não é? E tem sido, né, uma experiência muito gostosa. Podemos passar um período aqui com os irmãos e depois Deus nos concedeu outros caminhos, né? E hoje estamos completando 5 anos de ministério ali na primeira igreja aqui de Americana, não é? Junto com o pastor Rubem, e muito felizes, né? Graças a Deus, sempre acolhidos, e temos aqui, além de irmãos, muitos amigos, né, nesta igreja, pessoas que certamente fazem parte da nossa história, não é? Com o envolvimento, com a participação, com a oração, não é? É gostoso chegar aqui e começar a ver essa criançada correndo de um lado para o outro, né? E a gente vê aí que, na verdade, nós caminhamos juntos aqui, muitos eram solteiros ainda, né? Quando estávamos auxiliando aqui o pastor Paulo, e agora Deus abençoando tanto, né? Que já tem aí a meninada correndo de um lado para o outro, né? E vindo mais, isso é bênção, graças a Deus. Queridos, antes de compartilharmos um pouco do que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de fazer um convite para vocês, né? Nós estamos no mês de janeiro, e o mês de janeiro é o mês dos encontros da Jubacel, né? E no sábado passado nós tivemos um encontro muito gostoso ali no Jardim Europa, na Igreja Batista do Jardim Europa. Não coube quem quis, graças a Deus, né? Esta semana começa amanhã à noite, aqui os irmãos estão aí na campanha, não é? Começa amanhã à noite, na quinta-feira à noite, o congresso de jovens ali na segunda igreja batista de Sumaré, e no sábado à noite encerra com o encontro da Jubacel, né? E no próximo sábado, o terceiro sábado deste mês, será lá na Igreja Batista Central de Nova Odessa, e para encerrar, nós encerraremos aqui em Americana, e aqui em Americana vai ser o dia todo, né? Com o Jubacel na rua. Aliás, começa na sexta-feira à noite com treinamento para o evangelismo e algumas informações, algumas dicas, ali na Igreja Batista do Redentor, na sexta-feira à noite. No sábado de manhã será com a base ali na Igreja Batista do Redentor, e a programação no centro da cidade, né? Estaremos também com uma base na Praça Comendador Miller, e então a evangelização começando às 8h30 da manhã, indo aí até o início da tarde, aproximadamente 14 horas, né? E à noite, então, o encerramento do mês de férias da Jubacel, ali na Igreja Batista Memorial, aqui em Americana, né? Nós temos um grande desafio de fazermos o mesmo que nós fizemos com o Jardim Europa, né? A Igreja Batista do Jardim Europa teve gente na janela, né? Então agora nós temos um desafio de fazer a mesma coisa ali na Memorial, né? É um pouquinho maior, mas eu acredito que a gente consegue também ter muitas pessoas para ouvirmos a palavra do Senhor, o desafio de Deus para as nossas vidas naquela noite, não é? Então fica aí lançado o convite, né?
para que não só os jovens, mas todos possam participar conosco durante todo este mês de janeiro. Muito bem, nós temos, cadê aquele tema que estava aí? O tema da semana. Coloca aí de novo, eu vou trançar a cabeça da Larissa ali, porque eu tenho outras coisas para passar. Ela disse, pastor, eu fico com medo de estragar aqui, né? Ela não estraga não, vai ser benção aí. Mas está lá, julho no altar do Senhor. E o tema emprego, né? Aliás, é o tema para oração e para intercessão. O mês de julho é um mês especial para mim, não é? O mês de julho é o meu mês de aniversário, não é? Olha que bênção. Então, eu vou estar aqui junto com os irmãos, abençoando o mês de julho, não é? E já estou incluído nessa história também, não é? Para abençoarmos o 7º mês deste ano, não é? E pedirmos as bênçãos do Senhor, as misericórdias do Senhor sobre este mês. E, sobretudo, visando aí o emprego, né? Certamente um dos pontos de insatisfação, de busca, de ansiedade, muitas vezes está relacionado com este assunto, né? E eu gostaria, diante de nós iniciarmos a meditação desta noite, eu gostaria de, neste momento, não sei se tem um momento específico, mas eu gostaria de fazer neste momento, um momento de intercessão por este tema, né? O emprego. Se você está na busca, se você sabe de alguém que está na busca, se você está insatisfeito com o seu emprego, não é? E quer uma resposta de Deus referente a isto, não é? Ou que Deus abra portas, novos desafios. Neste momento eu quero te convidar, com um sinal, você se colocar na presença de Deus junto comigo, desta forma, se colocando em pé. E Deus conhece o seu coração e eu vou entender que você está dizendo, pastor, ore pela minha vida, ore por pessoas que eu sei que estão nesta luta referente a emprego, e eu gostaria muito que você intercedesse pela minha vida, e com este sinal eu vou estar apresentando as nossas vidas diante de Deus nesse momento. Muito bem. Vamos abaixar nossas cabeças, e você que está em pé, entenda esta oração junto comigo. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, no Teu altar, na Tua casa de oração, porque aqui, Senhor Deus, na verdade, é o lugar onde o Senhor nos convoca, nos chama, ó Pai, para que possamos viver a comunhão contigo. Não este templo, mas, Pai, é este convívio. O convívio, Senhor Deus, que é motivado pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua manifestação, ó Pai, e este convívio que gera cuidado, gera, Senhor Deus, o tratamento de um para com o outro, assim como a Tua palavra diz, cuidando, zelando, suportando, ó Pai, ou seja, dando suporte um ao outro, ó Pai, e é assim que nós estamos agora intercedendo uns pelos outros. Eu quero colocar nas Tuas mãos, ó Pai, especificamente essas pessoas que estão em pé, porque elas estão aqui juntamente comigo dizendo, ó Deus, olha para nós. Senhor Deus, nós temos aí a ansiedade, a luta, a busca por um emprego. Senhor Deus, para aqueles que estão necessitando de portas que se abram, ó Pai, que em nome de Jesus, essas portas sejam abertas pelo Teu poder, Senhor Deus, para a vida dessas pessoas. Ó Pai, para que o sustento seja alcançado, para que o sustento seja recebido, Senhor Deus, através dessas portas. Ó Pai, se há pessoas que aqui estão em pé, intercedendo por outros, em nome de Jesus, ouça esta oração. A Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós estamos aqui, Senhor Deus, intercedendo por essas pessoas, em nome de Jesus. Colocamos nas Tuas mãos o mês de julho, Senhor Deus, um mês desafiador para esta nação. Ó Pai, é o mês onde nós teremos os jogos da Copa do Mundo. Certamente os olhos do mundo estará voltado para o Brasil. Ó Pai, é neste momento que a Tua igreja precisa brilhar. Ó Pai, é neste momento que a Tua igreja precisa demonstrar a Tua luz. Ó Deus, mostrando que aqui neste país há um povo que Te serve, um povo que está disposto a demonstrar o Teu amor,
através, Senhor Deus, da convivência, através dos relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não simplesmente olharmos para o mês de julho como um mês da possibilidade de nos tornarmos campeões mais uma vez, mas, Deus, olharmos para este mês, vendo ali a grande oportunidade e o grande chamamento do Senhor para, Senhor, testemunharmos para aqueles que certamente entregarão as suas vidas às festas, às bebidas, ó Pai, e muitas vezes até a morte, mas em nome de Jesus nós possamos testemunhar a estes que há um caminho maior do que a felicidade que o futebol pode dar, há um caminho maior do que a felicidade passageira de um título pode dar, que é o Senhor Jesus nos nossos corações. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos a Ti, Deus, agradecidos. Amém, Senhor, amém. Pode sentar-se, queridos, pode sentar-se. Nós estamos nos primeiros dias do mês de janeiro, os primeiros dias do ano de 2014, né? E é interessante que, na verdade, se nós olharmos os dias da semana, não tem mudança nenhuma, né? Nós temos aí segunda, terça, quarta, quinta, né? Tudo como sempre aconteceu. Aliás, as horas e os tempos, né, são exatamente iguais, mas há alguma coisa de especial no início do ano, que parece que muda dentro de nós, né? Nós começamos a sentir algo diferente quando chega o mês de dezembro, e então um ânimo renovado no mês de janeiro, né? E as primeiras semanas, talvez até por causa dessa motivação toda de férias, de festas, né? Mas, na verdade, sempre no mês de janeiro nós olhamos para a frente e começamos a projetar muitas coisas. Mas eu acredito que uma das coisas que todos, em todos os lugares, em todas as nações, buscam é a felicidade. Não é verdade? Nós olhamos para o mês de janeiro de 2014, então olhamos para o ano de 2014 e dizemos assim: este ano eu serei mais feliz do que 2013. Eu acredito que passou isso na sua mente, não passou não? Eu quero fazer coisas que vão me motivar a viver um período de felicidade maior do que outros tempos. E é esta a nossa busca. Todos estão em busca da felicidade. E este é o tema que eu quero compartilhar um pouco com os irmãos nesta noite, não é? Pode colocar para nós, Alice, fazendo favor. Em busca da felicidade. Todos nós estamos. Trabalhamos em busca da felicidade. Não é? Vivemos buscando a felicidade. Servimos ao Senhor porque entendemos que através dele buscamos a felicidade. E tantas coisas que fazemos e todos os nossos esforços estão certamente relacionados com esta busca, a busca da felicidade. Quero compartilhar a partir de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. Abre aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 15, de 11 a 24. Eu farei essa leitura e os irmãos acompanhem, assentados mesmo como estão, mas acompanhem nas suas Bíblias. Lucas 15, de 11 até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. É um texto certamente bastante conhecido, mas acompanhe a leitura. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a uns dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Muito bem, certamente este texto é um texto conhecido, não é? Talvez você já tenha lido muitas vezes, talvez já tenha ouvido falar mensagens neste texto muitas vezes, mas eu quero compartilhar algumas coisas deste texto, neste sentido, em busca da felicidade. Nós temos aqui, na verdade, um jovem, ou pelo menos o filho mais moço, né, chegando para o seu pai dizendo: pai, eu tive aqui pensando algumas coisas, calculando outras, e eu cheguei à seguinte conclusão: eu quero a parte dos bens que me cabe, porque eu quero receber tudo agora. Na verdade, o que ele estava pedindo era a sua herança, era a sua herança, e todos nós sabemos que herança você só tem direito em uma situação, não é? Com a morte daqueles que estão com este direito. É interessante que aquele jovem chega e propõe para o pai o seguinte: pai, aqui livremente, né, fazendo uma versão livre aí, talvez ele chega para o pai e diz: olha, nosso relacionamento não está muito bom, eu estou meio cansado aqui de casa, eu estou cansado de viver essa vida que a gente vive, eu estou cansado das coisas como estão, eu quero modificar esse negócio, mas eu quero a minha parte na herança. Na verdade, eu quero cortar o meu relacionamento com você e com todos aqui de casa, eu quero viver a minha vida. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo: olha, para mim o senhor morreu, para mim o senhor agora está distante, tá joia, eu preciso buscar a felicidade de uma outra forma. Esta palavra, queridos, é para nós dentro da igreja. Tantas vezes nós estamos aqui dentro, vivendo das bênçãos, da misericórdia, do sustento, do cuidado de Deus, mas de repente nós começamos a querer experimentar uma felicidade diferente daquela que vivemos. É engraçado que o ser humano, de um certo modo, ele tem a tendência a desvalorizar, a depreciar, a desprezar o que tem, percebe? De repente nós começamos a viver e começamos a dizer para Deus: olha, Senhor, eu estou meio cansado dessa vida, né? Eu estou cansado deste lugar, eu estou cansado dessa igreja, eu estou cansado do pastor, eu estou cansado do ministério de música, eu estou cansado do ministério e tantos outros que tem na igreja, né? Eu estou cansado de ser crente, eu estou cansado, sei lá, de tantas outras coisas. E dizemos para Deus: Deus, olha, agora o Senhor dá um tempo, porque eu vou viver as minhas experiências. Esse negócio de regras, esse negócio de direcionamento da Bíblia, isso aí está me cansando já, né? Esse negócio de eu viver uma vida de honestidade, esse negócio de eu viver uma vida moral, irrepreensível, ninguém vive assim mais não, ninguém vive assim mais não. Isso aí é uma coisa já ultrapassada, isso aí é do tempo dos meus avós, né?
O ser humano, de certo modo, tem a tendência a desprezar aquilo que tem. E nós vemos aqui a exemplo deste jovem, isto. Na verdade, ele até tinha uma motivação que talvez alguém possa dizer, mas esta é uma boa motivação. Ele queria viver a sua vida e buscar a sua felicidade. Aliás, em nome da felicidade, muita gente tem perdido a felicidade. Esta semana, é interessante que no Facebook estão se especializando alguns sites a lançarem notícias mentirosas, né? Não sei se você já pegou algumas dessas aí, mas essa até saiu uma notícia mentirosa interessante, né? Que saiu a seguinte manchete, que no primeiro dia de liberação da maconha, eu não lembro exatamente o estado, lá nos Estados Unidos, muitas pessoas, centenas de pessoas entraram em coma e outros morreram, né? E então fizeram todo um alarde, né? Pode até ter acontecido isso mesmo, né? Algumas pessoas exageraram na dose e tudo mais, né? Mas esta manchete fictícia me chamou a atenção, porque na verdade é exatamente isso que acontece, né? Muitas vezes a pessoa, em busca da felicidade, acaba com a sua própria vida. Nós podemos olhar aqui mesmo, não é? Nas ruas da nossa cidade, pessoas, nós estamos ali no centro e existe um grupo de pessoas que perambulam em redor ali na região, não é? Inclusive tem uma casa na esquina, quer dizer, escombros de uma casa na esquina que abriga pelo menos 5 ou 6 dessas pessoas, e sempre nós estamos recebendo, tentando recuperá-los, né? Tem 2 pessoas especificamente que nós trabalhamos muito lá, uma delas é a Lene. A Lene, ela vive perambulando ali pelo centro da cidade, com alguns cachorros, né? A gente já não sabe mais quem é gente, quem é cachorro ali junto, né? E ela vive junto com esses cachorros dentro daquela casa. E não foram poucas as vezes que nós trouxemos a Lene para a igreja, demos um banho nela, levamos para a Cristolândia, né? E dali a pouco ela está de volta lá. E aí nós começamos a conversar. Há um rapaz que, pela misericórdia de Deus, foi recuperado. E ele está agora ali, inclusive trabalhando, pintando, né, a igreja, com a sua família, agora servindo ao Senhor. E ele disse: pastor, o grande problema é que a gente sempre acha que ali, nas bebidas, na droga, no que for, a gente vai conseguir viver a felicidade, e aí é que a gente se acaba. E queridos, este é o grande desafio, não é? Em busca da felicidade, há a perdição e morte, porque quando nós buscamos a felicidade na fonte errada, o que encontramos são dores. Há alguns erros na busca da felicidade que eu gostaria de compartilhar, erros comuns na busca da felicidade, erros comuns, né? Temos lá os nossos macaquinhos, né? Tantas vezes nós nos tornamos cegos, surdos e nos fazemos de mudos, né? Para algumas coisas, para que nós possamos atingir, alcançar aquilo que o coração deseja. Não é à toa que a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, porque quando nós fechamos os ouvidos para a voz de Deus, tampamos os nossos olhos para o que Deus nos direciona, e fechamos os nossos lábios para proclamar o Evangelho de Cristo, aí há um grande risco. E o primeiro erro que eu posso destacar aqui deste jovem, está no versículo 12, veja só. O moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Dá-me a parte, pode trocar aí, por favor, dos bens que me pertencem. Queridos, tantas vezes nós estamos buscando a felicidade no que é material. Eu gosto muito de andar aqui pelo Cordenunce e
e entrar nas casas aqui do Cordenúncio. A maior parte das casas aqui do Cordenúncio são do início do século passado, né? Tem casas aí de aproximadamente 100 anos de idade. Tem algumas com umas datas, né, do lado de fora, não sei se só está a fachada da casa, mas de uma certa forma, se você anda, todas as casas são de 40, 50, às vezes 60 anos atrás. Se você perceber, há um detalhe nas casas aqui no Cordenúncio que me chama a atenção: os cômodos são pequenos. Já percebeu isso? Quem mora aqui no Cordenúncio, numa casa antiga dessa aí? Os cômodos são pequenos, não são? São vários cômodos pequenininhos. E eu sempre que fazia visita aqui, eu entrava nas casas e era aquilo, né? E aí a gente ficava numa dificuldade, porque na verdade os nossos móveis, né, eles são grandes, né? Ultimamente você não compra mais coisa pequena, né? Tudo é volumoso. Mas isso me chamou a atenção, disse, por que será, não é? E aí eu comecei a analisar a realidade de quando essas casas foram construídas. E eu comecei a fazer uma viagem no tempo, né, olhando para aqueles cômodos e imaginando os móveis que mobiliavam aquelas casas. Se nós lembrarmos disso, se você viveu este tempo, você vai começar a lembrar daquelas. Primeiro, quando entra na sala, o que existia era aquele famoso sofazinho quadradinho, né, com aquelas perninhas fininhas. E normalmente o que tinha era mais ou um grande móvel, que era um rádio junto, né? Que era aquele móvel, nem lembro o nome disso, mas eram essas duas coisas, ali na sala, e às vezes um tapete no chão, às vezes, e na parede aquelas famosas fotos, né, dos filhos, pintadas à mão, os pais no meio, né? E os filhos tudo em volta aqui assim, né? E eram 15, 16 filhos em volta ali, né? Se você andasse um pouquinho mais para dentro, você chegava ali na cozinha tinha uma mesa, também naquela perninha fininha, né? Que era um desespero aquela mesa lá, com aquelas cadeirinhas também, e não tinha mais muita coisa lá, um armário com aonde guardavam-se as panelas e alguns pratos e também copos, que normalmente eram copos reaproveitados, daqueles de massa de tomate e outras coisas que vinham, você tirava a tampa e ficava com um copo, né? E seu jogo de copo era aquele negócio lá, né? Até hoje meu pai guarda um armário que ele fez no casamento, e os preguinhos eram virados para poder pendurar as xícaras, né? Mas, entende, era mais ou menos assim. Aí você entrava no quarto, era um guarda-roupa e uma cama. E o pinico. Você viveu tudo isso, né? Queridos, de um tempo para cá, é interessante que os jovens têm se casado mais tarde até. Sabe por quê? Eu normalmente tenho aconselhado jovens, né, antes do casamento, e a primeira coisa que eles falam é o seguinte: eu falo, e aí, quando é que vai ser esse casamento? Não, pastor, calma lá, nós ainda temos que comprar o nosso apartamento, né? Muito bem, comprou o apartamento. Falei, e aí, quando é que vai ser esse casamento? Não, calma, pastor, tem que mobiliar esse apartamento, né? E quando você ouve a palavra mobiliar, entenda-se encher de tudo que é possível dentro desse apartamento, né? Aí a gente passa as nossas salas mais modernas, né? E aí nós vamos, pense já naqueles estofados. Agora o estofado já é meio estofado, né, cama junto, porque já tem aquele que estica, então você já fica todo esparramado ali no meio da sala. A televisão, que história é essa de 14 polegadas, né? Preto e branco? Não existe mais isso não, né? Agora a moda é 72 polegadas, porque é o que cabe, né? Porque seria melhor, maior do que isso, né? Full HD e não sei o que mais, né? E aparelho daqui para lá, e Wi-Fi, né? O sonho de consumo meu é aquela que já navega, né? Smart TV, para poder já navegar. Lá em casa eu faço uns arranjos, puxo uns fiozinhos daqui, de lá, e consigo fazer a internet, pegar na televisão, né, aqueles negócios todos. Mas a gente vai, e é engraçado, queridos, que na verdade a cada propaganda que passa na televisão, você diz, eu preciso disso, né? Você tem um smartphone que faz cafuné em você,
Porque hoje o smartphone você usa até para fazer ligação, né? Aliás, isso é o que menos se faz nele, né? Mas se aparece um outro que faz massagem nas costas, você diz, é desse que eu preciso, né? Queridos, na verdade, nós estamos vivendo cada vez mais para os bens, para o material, e isto nos faz, sabe o quê? Ganhar mais. Eu preciso ganhar mais. Não dá. Onde se viu uma coisa dessa? É impossível se viver com um salário de R$10.500. Eu preciso de mais. Por quê? Porque na verdade, queridos, a gente precisa ir acumulando e buscando. Não é? Eu já tenho um apartamento onde eu moro, mas eu preciso de mais uma casa, eu preciso de um outro apartamento, eu preciso ter um apartamento na praia, não é? Eu preciso ter um apartamento na montanha, porque no calor eu desço, não é? Na serra, quando esfria eu vou lá para cima. E queridos, nós começamos a viver assim, começamos a viver escravos do nosso desejo, do desejo de termos, do desejo de acumularmos. E é interessante que isto está acontecendo dentro das igrejas também, porque nós temos vivido desta forma e de repente os ministérios são baseados também nos bens. Nós, tantas vezes o ministério de música, né, eu uso porque aqui a igreja tem um ministério muito forte nesse sentido, e tantas vezes nós valorizamos muito mais os instrumentos do que o louvor. A comunhão, não, peraí, irmão, eu queria reclamar aí, porque todo final de culto vai uma criançada lá, fica tocando na bateria, e aqui tem percussão, é uma benção, né? A criançada parece que chega na igreja e faz assim, irmão, você faz favor de segurar o seu filho aí, né? Porque já termina o culto, ele vai lá mexer, isso aqui, olha, você não sabe que uma tumbadora dessa aqui, rapaz, eu tive que trabalhar 6 meses consecutivos para poder contribuir para comprar essa tumbadora, e aí seu filho vai lá e coloca a mão que ele colocou no nariz, bate ali naquela pele de carneiro que eu coloquei, né? E aí começamos a valorizar mais as coisas, queridos, do que vidas. Nós começamos a ficar preocupados com as reformas, com o conforto, com o ar-condicionado, com o som, e começamos a deixar as vidas de lado. Um dos primeiros erros da felicidade é a busca através dos bens. E nós estamos sendo treinados nesse tempo a vivermos buscando os bens. Nós somos eternos insatisfeitos. É só olhar, né, para você mesmo, e eu estou dizendo para mim também. Quantas vezes a gente começa a dizer, tem que trocar isso aqui, né? Isso aqui já não está bom mais não, meu carro, puxa vida, ele já tem 3 anos, já tenho que trocá-lo, né? Não estou dizendo que você vai viver, não é, na miséria, aí, carregando, né, mais no mecânico, né, do que dentro do seu carro, mas queridos, quando o nosso coração está voltado para isso, nós começamos a trocar e a inverter os valores, e aí é que é o grande risco. A palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 6, verso 33, vamos ler juntos? Troca aí para nós, por favor. Vamos ler juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você olhar para a sua vida em 2014, diz, eu quero felicidade, queridos. Não pense que o dinheiro te trará felicidade. O dinheiro é uma excelente ferramenta nas mãos daquele que serve ao Senhor. E o Senhor honra a estes que o servem, possibilitando ter o dinheiro. Sabe para quê? Para que ele seja investido na sua obra, na sua causa, para abençoar pessoas. Se o dinheiro não for para abençoar pessoas, é melhor que você não tenha. De repente você diz assim, pastor, eu não sei porque que eu não consigo enriquecer. Aí para alguns a gente tem que dizer assim, irmão, o dia que você for fiel ao Senhor, Deus vai te permitir, porque enquanto você não for, o seu coração está nas mãos do dinheiro, e Deus não vai permitir isso. Mas há um outro erro que este jovem demonstrou, veja só, ajuntando tudo, partiu, está isso no versículo 13, né?
passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante. Queridos, um outro grande erro que nós cometemos, ou que é muito comum das pessoas cometerem, é abandonarem a família em nome da felicidade. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: olha, eu estou pensando em ir para a Suíça, eu vou passar um ano lá, levantar muito recurso, muito dinheiro, e então retornar e para investir em todos os negócios e nos projetos aqui de casa, da minha família e tudo mais. Mas naquele ano havia nascido a sua primeira filha. A sua esposa estava com aquele neném, e todos sabem que pais de primeira viagem, né? Tudo é novo, é uma novidade, você vai aprendendo com o neném. O primeiro filho é uma bênção, porque ele nos ensina, né? O segundo já está na bênção, porque aí a gente já treinou e já aprendeu, né? A gente erra bastante com o primeiro e erra um pouco menos com o segundo, né? E então eu disse para aquele rapaz, eu disse: você tem certeza disso, rapaz? Você acha que agora é o momento de você deixar a sua família, um neném aí de aproximadamente 1 ano de idade, com a sua esposa? Eu sei que a família dela está aqui, não é? Os pais, os irmãos estavam próximos, mas eu disse: você acha que agora é o momento de você ir, passar 1 ano, perder todos os momentos mais importantes do desenvolvimento da sua filha, para tentar conseguir dinheiro, para tentar botar em prática um sonho, alguma coisa? E então ele, naquele momento, ele disse: puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Tantas vezes, queridos, nós estamos dispostos a deixar aqueles que Deus colocou em nossas mãos para cuidar, para tratar, em nome da felicidade. Certo dia nós estávamos, eu e o pastor Rubem, estávamos fazendo atendimento a um senhor, e ele dizendo do seu trabalho que tomava aos domingos. Aliás, ele fazia um trabalho voluntário que o tomava aos domingos, e durante a semana ele tinha o seu trabalho normal. E então os seus filhos e a sua esposa iam sozinhos na igreja. E os filhos, obviamente, já estavam começando a se desviar, né? A ter dificuldades. E então nós estávamos falando para aquele homem, dizendo o seguinte: rapaz, por que você não vem com a sua família na igreja? E ele começou a explicar: por causa disso, por causa daquilo outro e tanto mais. E aí naquele momento nós dissemos para ele: o que é mais importante? Talvez você precise avaliar. O que é mais importante? Estar investindo na sua família, na família que Deus colocou nas suas mãos, ou em outro lugar? Queridos, Deus, e esta palavra é para os homens, Deus te colocou, homem, como sacerdote da sua casa, como o responsável, como aquele que está no volante, né, na direção da sua casa. Se você começar a priorizar qualquer outra coisa em detrimento da sua família, você está deixando de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Aquele jovem, ele deixou tudo em busca da sua felicidade e virou as costas para o seu lar. Tantas vezes, jovens, né, facilmente começam a olhar para a família como sendo um lugar desagradável. E parece que os outros ambientes são melhores do que estar com a família. Quer ver um sacrifício para o adolescente? É sair de férias com a família. Parece que os pais sempre escolhem os lugares mais esquisitos da face da terra para ir passear, né? Eles falam: vamos para a praia. Aí você pensa assim: opa, pelo menos uma ele acertou. Quando chega lá, né, não era exatamente a praia que você imaginava, né? Parece que é uma tortura. Você vai pensando, chega a férias assim: ai meu Deus. E pai gosta de inventar uns programas que, né, tem
Só pai sabe inventar umas coisas dessa, né? Inventa que quer fazer um acampamento, né, no meio do mato, e você diz: eu sou alérgica, lá eu não vou, pelo amor de Deus, mas não, estamos lá, né? Vai lá junto, todo mundo. Mas tantas vezes nós começamos a imaginar que é muito mais legal você estar conectado, é muito mais legal você estar em outro lugar do que no meio da sua família. Aliás, é interessante esse negócio, porque tantas vezes estão todos dentro de casa, mas estão em cada um num ponto do mundo diferente. A internet é uma grande bênção, mas também uma grande maldição, porque nós nunca estivemos tão próximos e tão distantes como neste tempo. Esse tempo atrás fui visitar uma família, e queridos, sinceramente, todos os membros daquela família, cada um com um smartphone e cada um falando com uma pessoa diferente, nós todos ali sentados naquele ambiente. Eu disse: oi, nós estamos aqui também, né? Queridos, facilmente nós estamos nos distanciando uns dos outros, facilmente. Se nós tivemos um acampa dentro de adolescentes ali na igreja, e a senha de entrada era a seguinte: eu estava com uma sacola, e aí cada um que entrava dizia: o telefone, você vai ficar daqui até amanhã, não é, sem telefone, é proibido usar celular aqui na igreja hoje, nesse encontro. Alguns, né, começaram a tremer, né, ia sair alguma coisa pela boca, assim, disse: não, calma que você vai sobreviver, né? Até amanhã cedo você sobrevive, fica tranquilo, você vai ficar desconectado só por 8 horas, só, isso é muito tempo, né? Mas, queridos, foi uma experiência maravilhosa. Nós tivemos ali 40 adolescentes reunidos, né? Imagine o tamanho da sacola, né? Porque quando você fala de 40 adolescentes, você está falando de pelo menos uns 70 celulares, porque cada um tem 2, 3, né? Acho que liga de um para o outro, né? E fala: oi, estou aqui. Mas nós tínhamos uma sacolona de celulares ali, né? E toda hora um vindo assim: eu não posso usar só para dar um recadinho. Disse: calma, não, fica tranquilo, amanhã você pega, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque na verdade nós conseguimos interagir, né? E depois muitos deles vieram agradecer, né? Disseram assim: puxa, que experiência gostosa, que momento gostoso que a gente teve, eu pude conhecer tantas pessoas. E olha que eu estava falando de adolescentes da mesma igreja, estavam se conhecendo, né? Fora da internet. Mas, queridos, ajuntando tudo, partiu. Tantas vezes, em busca da felicidade, nós nos distanciamos daqueles que verdadeiramente nos amam. Nós deixamos de cuidar daqueles que verdadeiramente nos amam. Nós deixamos de cuidar daqueles que Deus nos responsabilizou de cuidar. Às vezes, em nome do trabalho, passamos anos fora de casa. Não vemos os nossos filhos se desenvolverem e crescerem. E deixamos toda essa responsabilidade tantas vezes com a mãe. Sabe por que as famílias estão sendo desfeitas neste tempo, queridos? Pela ausência das pessoas dentro de casa. Porque as pessoas já não se conhecem. Quem não se conhece não consegue conviver. Este é o grande desafio. Diz a palavra de Deus, Josué 24, versículo 15, o finalzinho dele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante que Josué estava desafiando o povo e dizendo: olha, Deus fez grandes coisas por nós, Deus nos libertou, Deus nos trouxe até aqui onde nós estamos. Agora vocês decidam, vocês vão querer servir ao Senhor ou vão querer servir aos deuses dos amorreus, aos deuses da além do rio, aos deuses da terra onde nós estávamos? Eu, porém, e a minha casa, ou seja, a minha família, serviremos ao Senhor, juntos. Queridos, este é um grande desafio. Ore com a sua família. Nós estamos tendo uma experiência muito gostosa lá em casa, né? Toda noite nós deitamos com a Maria Fernanda, que está aqui na frente, e o Pedro Henrique, e então nós podemos compartilhar das histórias bíblicas. E a Fernanda sempre chega para mim e fala assim, né, já no meio-dia:
Hoje à noite tem outra história, pai? E aí eu disse, tem, né? Às vezes não tem, às vezes é a mãe que conta, né? Às vezes a gente está meio corrido, nenhum dos dois. Mas, queridos, é muito gostoso quando nós podemos fazer isto. Fazer como o povo de Deus fazia, sabe o que? Sentar com os filhos, compartilhar das verdades bíblicas, compartilhar do amor de Deus, compartilhar do poder de Deus, compartilhar do que Deus fez aos seus servos e do que Deus faz conosco. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na busca da felicidade, não deixe para trás aqueles que Deus colocou nas tuas mãos como as peças mais importantes. Conta-se que um grande palestrante chegou numa empresa para um público de empresários, e ele então começou seu período ali de palestras. Ele não disse nada, ele chegou na frente, pegou um grande jarro e colocou sobre uma mesa ali onde ele estava, e então ele colocou algumas pedras grandes dentro daquele jarro, e disse assim: este jarro está cheio. Não cabia mais nenhuma pedra ali dentro. E então aqueles homens disseram, sim, já não cabe mais nada. Então ele abaixou de novo e pegou um outro jarro com pedrinhas pequenas, e começou a derrubar as pedrinhas pequenas entre as pedras grandes, e aquelas pedrinhas pequenas começaram a se acomodar ali dentro, e ele disse, e agora, está cheio? Alguns já ficaram meio assim, outros disseram, não, agora não cabe mais nada. Então ele abaixou e pegou um outro jarro com areia, e começou a derramar, e a areia entrou entre as pedras grandes e as pedras pequenas, e começou a se acomodar, e ele disse, e agora, está cheio? Ninguém mais se arriscou, né? Ele disse, bem, você é que sabe agora. Então ele abaixou e pegou agora um jarro com água, e derramou, e a água entrou entre as pedras grandes, pequenas, e também entre a areia, e então tomou todo aquele jarro. Ele disse, agora está cheio, agora não cabe mais nada aqui não. E ele disse, qual é a grande verdade que você tira sobre este jarro? E alguns empresários disseram, não importa quanto cheio estiver nossa agenda, sempre cabe mais um compromisso. E ele disse, não, a grande verdade é o seguinte, se eu não tivesse colocado as pedras grandes primeiro, nunca mais eu as colocaria. E quem são as pedras grandes? A família, os valores morais, e aí por aí ele foi. Mas eu paro na família, queridos. Os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, os seus irmãos, estes são as grandes pedras do jarro da sua vida. Se você não colocá-la em primeiro lugar, nunca colocará, porque sempre terá algo à frente tomando o lugar de valor destes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em busca da felicidade, queridos, não abandone o seu lar, não abandone a sua família, não abandone quem Deus estabeleceu como parte de você. Há um último erro que este jovem cometeu, está no versículo 13, vivendo, está meio baixo ali, mas vivendo dissolutamente. Passado muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que tinha, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A busca da felicidade, queridos, muitas vezes nos desafia a vivermos distante de Jesus, a vivermos distante do padrão moral do reino de Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. O que este jovem conseguiu vivendo absolutamente foi acabar com tudo que ele tinha. E eu não estou dizendo dos recursos, não, eu estou dizendo de tudo que ele tinha, do que ele era, porque de repente, ele deixou de ser o amigo rico, se tornou o amigo pobre, e todos o abandonaram. De repente ele se tornou um funcionário, e ele era filho do dono. Lá na sua casa, ele era filho do dono, ele era dono de tudo. Ali ele se tornou um empregado.
E pior do que isso para um judeu, um hebreu, cuidando porcos. Porco era simplesmente um animal que simbolizava algo impuro, e ele estava ali cuidando dos porcos. Mas pior ainda do que isso, ele estava desejando o que os porcos tinham, porque os porcos estavam melhores do que ele. O porco tinha comida, ele nem comida tinha, porque ele desejava comer das bolotas que os porcos estavam comendo. Sabe o que é isso? Queridos, ele deixou de ser quem era. Ele deixou toda a sua identidade, a sua personalidade, deixou de existir. E isto que acontece quando nós começamos a embrenhar nas propostas que o mundo dá, na proposta que a sociedade nos dá, deixando Deus de lado e nos embrenhamos por esta vida dissoluta, como diz o texto. Perdemos a identidade. É interessante que aquele jovem, ele de repente olhou e disse: o que eu estou fazendo de mim? Qualquer empregado do meu pai vive melhor do que eu vou voltar para lá. E é interessante que quando a gente resolve que precisa mudar a nossa vida, nós tentamos soluções ao nosso modo, né? Porque ele até ensaiou a solução. Ele disse assim: eu vou chegar para meu pai e dizer, eu pequei contra Deus e contra ti, e isto é um reconhecimento, mas a solução estava no seguinte: faz de mim um dos seus empregados. E é interessante, quando ele voltou e chegou, ele disse exatamente essas palavras para o seu pai, mas o texto diz que o pai nem o ouviu, porque na verdade o pai, quando ele ouviu aquelas palavras, disse: olha, vai lá e traga uma roupa nova para este rapaz, traga calçados, anel e coloque no seu dedo. Roupa nova porque ele estava demonstrando uma nova vida para ele. Calçado porque ele não era escravo, ele era filho, e o filho andava calçado, o escravo andava descalço. O anel porque ele pertencia a uma família. Queridos, é isso que Deus faz conosco. Se tantas vezes estamos buscando a felicidade no caminho dissoluto, é tempo de olhar para Cristo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, faz a tua vontade novamente no meu ser e muda quem eu sou. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, capítulo 11, versículo 9 até o capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É como alguém que entra no supermercado com um carrinho. Você pode pegar o que você quiser, quantos carrinhos quiser, mas lembra que você terá que passar no caixa, né? E lá então será julgado e você saberá o preço a pagar. Queridos, na verdade o que este texto nos relembra é que as escolhas que fizermos, nós viveremos, seremos abençoados ou sofreremos por elas. Eu não sei que tipo de caminho você tem vivido, mas, queridos, a minha proposta nesta noite, ou a proposta de Deus para nós nesta noite, é: retorne para o Pai. Se o seu coração tem tendido aos bens, ao que é material, retorne ao que é espiritual, retorne ao Pai. Se a sua vida tem tendido a abandonar a família, por razão qual seja, qual for, retorne ao Pai e ao projeto de Deus, primeiro, a família. Se de repente os seus valores têm sido trocados, e você tem vivido, como o texto diz, dissolutamente, a proposta de Deus para nós nesta noite é: retorne ao Pai. Eu gostaria de compartilhar com você neste momento um pequeno vídeo, e logo depois então eu quero compartilhar uma música, e encerrar este
essa meditação desta noite, mas com esta proposta, queridos: a verdadeira felicidade está no retorno ao Pai. Vamos assistir este pequeno vídeo nesse momento. Shouldn't have much trouble with Seattle, and the Patriots are still 14-point favorites to defeat the Colts. Favorites to defeat the Colts. 11 of the games were on tap as well. Along the Israeli-Syrian border. Initial reports claim Você já me procurou, quantas vezes tentou, como cego na multidão, que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra. Quantas vezes eu te chamei e você não entendeu? Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Eu te procuro e você por tantos lugares buscou, mas nunca entendeu que eu sempre estive perto de você. Eu te escolhi, quero te conquistar, te mostrar o verdadeiro amigo. Se você parar e ouvir a minha voz, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Na cruz provei o meu amor, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Na cruz provei o meu amor, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Tentando
definir o que é felicidade, enquanto outros tentam explicar ao mundo que é a paz. Uns dizem que é um jeans, outros dizem que é um estilo de vida. Todos tentam sem, porém, chegar a lugar algum. E continua a busca incessante da tal liberdade. Junto com a felicidade, o homem tenta encontrar a paz. Mas é preciso dizer ao mundo que tudo isso está no Filho de Deus, que é Jesus, que é Jesus Cristo. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Queridos, não há outro caminho, e nós precisamos buscar diretamente a felicidade, a paz, na única fonte possível, Jesus Cristo. E a Igreja de Cristo está sendo desafiada neste novo ano a buscar a felicidade em Jesus e a demonstrar isso. Como eu orei neste início do culto, desta palavra, na verdade, este ano nós temos a Copa do Mundo, não é? E certamente os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. Este é o momento de nós mostrarmos que a felicidade não está numa taça, a felicidade não está em gols, em artilheiros, a felicidade está em viver o que Jesus propõe para as nossas vidas, crermos, vivermos e demonstrarmos isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra compartilhada, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. Que em nome de Jesus, se alguém aqui nesta noite, Deus, que tem trocado a fonte da felicidade, que em nome de Jesus seja o tempo de voltar ao Pai. Assim como aquele jovem decidiu, que, Senhor Deus, também sejamos corajosos o suficiente para retornar a Ti. É o que oramos em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém.